Pessoal, a habilidade número 4 da prova do Enem, ela já começa a cada vez mais misturar, vamos colocar assim, as habilidades anteriores. Essa quarta habilidade, a H4, ela exige de você a capacidade de comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Então veja, ele está pedindo coisas ali já desde a habilidade número 1 e vai fechando, então estamos quase fechando o ciclo da primeira competência, que tem essa relação com cultura, identidade, fontes e assim por diante. Embora as fontes também apareçam mais pra frente em outras habilidades, obviamente. Então aqui o comando da habilidade, ele é muito simples, é comparar. Então é muito comum na prova do Enem aquelas questões que aparecem dois textos, ou uma charge e um texto, um gráfico e uma charge, um gráfico e um texto e assim por diante. Essas questões geralmente te exigem comparar, e obviamente que isso não é comparar, olhei, achei as duas bonitas, não é isso, obviamente, mas é você fazer uma comparação crítica dessas duas. Nesse caso específico dessa habilidade, o que ele está exigindo de você é comparar os pontos de vista expressos, né, nas diferentes fontes, sobre um determinado aspecto da cultura. Então, por exemplo, eu gosto de explicar por exemplos, porque daí a coisa fica mais clara um pouco. Pode aparecer uma questão que traga dois pontos de vista sobre o samba na história brasileira. Então nós podemos ter um ponto de vista lá do século XIX, onde fala que o samba seria uma forma de arte degenerada, ou mesmo das camadas mais baixas, né? Uma fonte bastante crítica, vamos colocar assim. Poderia ser um artigo de jornal, poderia ser até mesmo um livro, ou mesmo uma charge do período, se assim existir. Depois poderia ser uma outra fonte da década de 30, 40, 50, onde o Estado brasileiro, já falei isso inclusive na aula anterior, né, um pouco sobre isso, onde o Estado brasileiro começa a exaltar o samba como um ritmo tradicionalmente brasileiro, porque resgata, né, as raízes brancas portuguesas junto com as raízes africanas e assim por diante. Ou mesmo poderia ser uma fonte lá do século XIX, novamente, com uma reportagem do carnaval nos dias de hoje. Por exemplo, falando do quanto que os desfiles das escolas de samba movimenta a economia do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, sei lá. Então vejam, aqui você tem diferentes pontos de vista. Assim como pode ser também um pequeno trecho de um samba da década de 30 e 40 que exalta, o samba lá ele era utilizado como propaganda governamental também, sobre a disciplina do trabalhador, aquela coisa toda. Tem muito samba sobre a ideia de abandonar a malandragem, de exaltar a disciplina, de exaltar o trabalho, ou mesmo sambas de cunho nacionalista, como é o caso de Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, aquela coisa toda, comparando com um samba dos dias atuais. Então poderiam pegar um samba enredo de uma determinada escola que trabalha sobre um aspecto histórico do Brasil. Então não necessariamente essas duas fontes, elas precisam se chocar. Você pode pegar o Aquarela do Brasil, do Ari Barroso, e aí você pega um samba enredo de uma escola que trabalha um outro aspecto da história brasileira. E aí a questão te pergunta sobre o porquê dessas duas músicas estarem trabalhando a questão nacional, por exemplo. Aí tem todo um desenvolvimento em cima disso. Ou, claro, indo para além de manifestações culturais, nós podemos pensar no processo de colonização da América, né? Então você tem um ponto de vista dos indígenas, um ponto de vista dos europeus. E aí esse ponto de vista pode ser expresso novamente por charges, por dados, por textos, que é o mais comum, inclusive, e assim por diante. Só que daí o que acontece? O que você tem que prestar bastante atenção? Você tem que prestar atenção no comando do enunciado. Aí sim, o segredo nessas questões de comparação, quando existem ali dois ou até mesmo três fontes diferentes para serem analisadas, o grande segredo está no enunciado. Peraí, a questão quer que você enuncie a crítica que está ali, a questão quer que você enuncie a relação entre essas duas fontes, porque daí é importante a gente lembrar das sacadas da prova do Enem nesse caso. Porque lá nos teus distratores você pode ter, por exemplo, uma opção que evidencie uma crítica entre uma das duas fontes, ou uma opção que compare positivamente as duas fontes. E aí ambas vão estar, vamos colocar aí, corretas dentro do contexto como um todo, mas nós não podemos esquecer nunca de olhar para o enunciado, para aí você não cair no erro, né? Não cair na pegadinha da prova. Lembrem-se, quando você vai fazer uma questão de humanas, primeira coisa que você lê, o enunciado. Sempre, 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 de cara, o enunciado, e procura o comando do enunciado. Nessas habilidades que exige comparação, seja de pontos de vista, o que quer que seja, tem outras habilidades que tem essa ideia de comparar, o enunciado ele é fundamental. Mas eu gosto de dizer também que o enunciado ele é fundamental para tudo.
obviamente. Lá no meu e-book, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, tem vários e diversos exemplos sobre cada habilidade. Então lá também tem outras, eu vou até ler algumas aqui para vocês, né? Olha, interpretações sobre a globalização. Olha, o texto pode trazer para você 2 pontos de vista diferentes sobre a globalização. Interpretações sobre o feudalismo na Europa, ou mesmo a Revolução Francesa, sobre diferentes perspectivas. Imaginem como que um rei, como é que um nobre, né? Melhor pensando, um rei não, o rei era o Luís XVI, né? Mas como que um nobre ou alguém da corte francesa enxergava a Revolução, ou mesmo as famosas frases atribuídas a Maria Antonieta, frente a um documento do Terceiro Estado, por exemplo. Ou um outro exemplo que é muito comum, né? Olha, a Revolução Industrial, como que um burguês enxergava a Revolução Industrial, como que um operário enxerga a Revolução Industrial, ou mesmo como que um filósofo, que não é nem, né, um burguês nem um operário, por exemplo, Karl Marx. Karl Marx não é um burguês, mas também não é um operário, ele é um pensador em cima desse processo. Então pode existir, não vamos pensar somente em pontos antagônicos, tão binário assim, podem existir terceiras visões também de alguém que faz uma análise crítica. Obviamente que Karl Marx ele se coloca ao lado do operário, mas ele não é um operário por excelência, né? Então é importante entender na própria possibilidade de diversas interpretações sobre um ponto de vista. Outro exemplo que está bem ainda, né, aí na discussão atual, as questões sobre o período da pandemia, do Covid, as pessoas que queriam que fechasse tudo, as pessoas que queriam que não fechasse nada, pessoas adotando uma postura mais moderada, as relações com a questão da vacinação, por exemplo. Então assim, ó, exemplos não faltam, mas aí nesse caso, onde exemplos não faltam, é sempre importante lembrar, prestar atenção no enunciado. Quando você vê que na sua questão tem uns 2 ou 3 pontos de vista diferentes, vai direto no enunciado. Ou melhor dizendo, vá sempre direto no enunciado, primeiramente falando. Certo, gente? Vamos lá, vamos seguindo na sequência. Um grande abraço.